Boa noite, turma. Estamos aqui ao vivo para o nosso encontro de terça-noite. Vamos conversar sobre blocoterapia. Acho que você já tem visto bastante coisa dessas formas geométricas aqui no perfil. E o mais interessante é que essas formas, elas direcionam a nossa visão e a nossa mente para resolver uma situação, para desbloquear um problema, para trazer uma solução, para trazer uma saída de uma coisa que a gente esteja vivendo que não tá legal. Teve uma pessoa que falou para eu falar sobre pensamentos intrusos. E aí eu falei, putz, muito legal a blocoterapia para funcionar com pensamentos intrusos. Alguma de vocês que estão aqui comigo já passaram por uma situação de ter pensamento intruso acontecendo? O que são pensamentos intrusos? Vocês já ouviram falar? Conta pra mim, pra eu saber como que é pra vocês esse lance dos pensamentos intrusos. Porque é um paradoxo. Como que um pensamento que tá na minha mente, ele é intruso? É intruso porque eu não desejo ele? Tá. Mas se ele tá na minha mente, ele tem uma função. Uma coisa importante pra gente pensar aqui na blocoterapia, nesse desbloqueio rápido, e o que eu vejo, gente, sem brincadeira, é o que eu escuto todas as vezes. Vanessa, isso aqui dá muita velocidade, a gente resolve muito rápido, acha uma saída, fica mais fácil, agora eu já sei o que fazer. Vivi chegando aí, vamos abrir a live, Vivi? Deixa eu concluir aqui com vocês pensamentos intrusos. O que eles são? Sonho com as discussões. Olha só, são pensamentos que eu não escolhi ter. Mas por que ele passa pela minha cabeça se eu não escolhi ter esse pensamento? Porque ficou um looping aberto que eu não fechei de informação. Esse exemplo que a Cauá colocou aqui é ótimo. Agora que o BBB se instalou, eu tô sonhando com as discussões. Por quê? Porque muito provavelmente alguma coisa que ela assistiu, ela achou que deveria ter tido um desfecho diferente, uma conversa diferente lá na casa do BBB, que a pessoa poderia ter se defendido assim ou falado aquilo. E aí, a gente tem, sabe, igual o celular, que às vezes fica os aplicativos atualizando no plano de fundo? A gente tem isso na nossa mente, esse plano de fundo. Aí você sonha com aquilo. Outro tipo de pensamento intruso é de uma preocupação que você tem, mas que não tá na hora de lidar, e aí fica vindo pensamento. Às vezes tem gente que se assusta porque vem pensamento intruso que não tem nada de muito real, ou muito exagerado, ou fantasioso, ou assustador. E por que ele vem? Pensamento até de coisas assim, né, pra me machucar, ou. Por que ele acontece, esse pensamento intruso? Ele acontece porque tem alguma conexão com o que eu tô vivendo no momento. Não que seja a mesma coisa, mas eles representam um medo, uma situação, uma história. E aí, com os blocos, a gente consegue ver o que aquele pensamento intruso diz. Boa noite, todo mundo que tá chegando aí. Cleide, bem-vinda. Vivi, vou te chamar para entrar comigo. E aí, o que aconteceu? O pensamento intruso vem e rouba a tua atenção, rouba a tua energia, rouba a tua força e você fica perdido. Com os blocos, você vai dando forma a esses pensamentos e aí você saca por que eles estão lá. E aí pronto, porta de saída, resolve. Vi, o que a gente vai pesquisar nos blocos hoje? Ai, meu Deus, posso insistir na ansiedade e o medo? Claro! Vamos que é lá. o que me persegue. Conta um pouco disso pra gente. Como que é essa ansiedade e esse medo que te persegue? O que acontece, assim, que você dá esse nome? Eu vou explicar hoje, assim, porque às vezes nem eu sei explicar por que acontece. Que nem, parece que à noite, assim, já começa da noite, você já percebe que, não vou ter um dia tranquilo.
parece que você não dorme bem, o sono não vem, fica suando e assim, um medo constante que você não sabe nem do que é. Não tem Não um sei motivo nem necessariamente. no momento não. E uma ansiedade, eu não sei também do que surge. Que horas isso acontece? Olha, assim, às vezes eu já acordo meio acelerada. De Às vezes manhã? eu já. Isso, eu já acordo meio acelerada assim. Falar, ai meu Deus, hoje não tá um dia muito bom. Mas eu Aí achei eu não interessante sei. que você falou assim, às vezes eu vou dormir e já penso que não vai ser um dia bom. Não, assim, quando eu acordo, no caso, Ah, durmo tá. bem e durante a noite eu começo a acordar. Às vezes do nada, perde o sono, acorda, depois dorme um pouquinho. E aí quando você acorda, que eu levanto, eu já vejo, ah, esse dia, não sei, tá angustiante Que assim. momento que veio o pensamento mais forte do tipo, ai, esse dia não vai ser bom. E depois isso acontece durante o dia também. Mas qual é o momento que isso vem mais forte? Ai meu Deus, deixa eu pensar aqui. Nossa, agora você me pegou. Nem eu sei explicar quando é que vem. Você acredita? Porque às vezes vem do nada, assim. Você tá Não o que parada, causa, mas tipo, normalmente vem mais de manhã, vem mais à tarde, mais à noite, quando você acorda. ó. É que é assim, na verdade, quando eu sinto que eu tô muito ansiosa, fica no decorrer do dia. Aí, como eu trabalho com a minha mãe lá no comércio, às vezes quando eu tô trabalhando, onde fica na correria dos almoços, então você acaba esquecendo um pouco das coisas, né? Aí você acaba, aí quando às vezes você para um pouquinho, vem aquela sensação estranha de novo. Você fala, mas aí eu entro no Ho'oponopono, mas não sei nem por que tá acontecendo isso. E aí, quando você vai para sua casa ou quando você tá com as suas coisas, com seus afazeres, ou na hora de dormir, ele volta Ai, volta, acho que é o pensamento alheio mesmo, né, que invade, que nem você estava falando agora. do pensamento que vem para a mente. É, bem Vivi, peguei isso. uma peça para você por enquanto, Tá bom. tá? E aí agora eu vou começar a buscar. O que é essa ansiedade? Vamos lá. Que Uma nem peça para você. do carro que a gente fez do outro dia. Também, tipo assim, às vezes o trânsito, tem muito carro, o trânsito, já vê que um quer ultrapassar o outro, é motoqueiro que buzina, já me dá aquele frio na barriga e já não quero mais dirigir. Do nada, assim, vem esses Ó, não sentimentos é do estranhos. nada. Não é do Então, não nada. sei Olha que legal, você explicar. acabou de contar. Eu vou te contar o que você falou. Vou pegar uma peça para solução. Pera. Não tá difícil. Tá assim. Aqui é você. A ansiedade é muito maior que você. Demais. Mas muito Demais. mesmo. Ó, você Muito. e a ansiedade. E aí, a solução tá aqui proporcional ao problema, tá? E a gente tava falando de pensamentos intrusos. E você trouxe que uma das coisas assim da ansiedade são pensamentos que vão vindo para tua mente. A gente vai achar por que eles estão aí. Nossa, Porque, Vanessa, só não te cortando, a minha irmã acabou de entrar na live, a Valéria ai, que Anselmo. legal! É minha Bem-vinda, irmã. Valéria! Pronto, já Acabou de dá uma entrar. força aqui. A gente está cuidando da Vivi para ficar menos ansiosa. Depois você tem que me contar se melhorou, se funcionou. Ah, O que está funciona. acontecendo? Espera só um minutinho. Ah, boa. É. Tá, foi. Não, tá, põe lá. Deixa lá pra mim. Pronto. Fê, no caso, essa vermelha seria o quê? Essa peça vermelha? A A solução solução. que a gente ainda não sabe qual é. Certo. Mas tudo tem uma forma. Tudo ocupa um espaço. Então, quando a gente abre aqui uma porta para falar deste assunto da Vivi, a Vivi ela é muito mais do que esse assunto. Esse é um assunto da Vivi. Então, a blocoterapia, a gente olha um assunto. Aqui tá nesse assunto da ansiedade, desses pensamentos intrusos, a Vivi se percebe muito pequenininha, Maria Luísa quer falar muito com você. pequena. Maria Aqui Luísa quer falar tá com a você. tua É pra ansiedade, falar comigo, tá? o problema, e É pra aqui falar tá comigo, a tá? solução.
Mas qual é a solução? Eu ainda não sei. Tá. Agora eu vou tirar as pecinhas pra gente achar a solução. É assim mesmo, o povo abre aqui, fala ali, é assim mesmo. A vida é dinâmica. Vamos lá. Boa noite. Vamos pegar uma peça. Uma peça para... Você disse assim, eu tô no trânsito e começa moto, carro, isso, aquilo outro. O que que vem me dá desespero e me dá vontade de nem estar dirigindo. Certo, isso mesmo. Mostra uma situação que acontece fora de você, de discussão, de desafio, de truculência das pessoas que você não está envolvida, mas isso te assusta. Então, eu já tenho uma pista aqui importante com o problema, que é o que desencadeia a ansiedade. É uma instabilidade formada das outras pessoas. Vamos lá. Outras pessoas. Se quando você está no trânsito, a moto, o carro, começa a te dar ansiedade, se eu te fizer uma pergunta, veja se você consegue responder. Você tem medo da moto bater no seu carro, ou das pessoas brigarem, ou delas se prejudicarem? Qual é a sensação quando você está ali? De acidente. Envolvendo quem? Meu carro. E eu no volante, no caso. Que por conta de uma atitude delas, sobre para você? No caso, eu nem sei se assim, se seria culpa da pessoa ou minha, entendeu? Por falta de atenção. Tenho medo de errar alguma coisa e causar o acidente. De No errar caso, e causar entendeu? um acidente. Mas o que vai te dando É, que nem, ó, ansiedade... vou te dar um Dá outro exemplo. Que nem assim, se eu for, eu tenho que ir em tal lugar. Já me desespero e antecipadamente pensando onde eu vou estacionar. Será que vai ter um lugar que eu consiga estacionar? Será que vai ter um estacionamento que é mais fácil? Eu largo lá, o povo estaciona. Eu já penso, já sofro com antecedência pensando onde que eu vou estacionar o carro. Assim, no caso. Fora isso, quando você tá no movimento, e aí começa muito carro, trânsito, moto, gente, aí você pensa assim, pode ter um acidente. Não, aí tipo assim, eu tenho medo de não conseguir passar aquele carro, entendeu? Do tipo assim, vamos supor, aí tá funilando o trânsito. Infelizmente você vai ter que entrar, o de trás às vezes não quer deixar, mas que nem você vai devagarzinho que você entra. Uma hora você vai ter que entrar, alguém vai deixar você parar, mas isso já vai me dando um pavor já. De achar que não vou conseguir entrar, que ninguém vai dar o espaço. E nesses meus medos, assim... nos casos assim, e nesses meus medos, eu acabo passando por... Vou supor o meu filho, no caso que começou a dirigir agora. Ele não tem esse medo, mas eu às vezes passo esse medo para ele, coisa que eu não quero passar, entendeu? Olha só, na blocoterapia, além da gente dar uma forma para as coisas, a gente vai ouvindo e fazendo uma relação de micro e macro realidade. Você está me contando do trânsito, você está me contando do estacionamento, eu estou aqui lendo qual é a ação que se repete nas duas situações. São duas situações que o seu medo é não ter a habilidade necessária para passar por uma dificuldade. Seja o trânsito, seja não ter a vaga. Situações que não dependem de você, não é você. Você vai num lugar, você não decide de que jeito se estaciona lá. Você está num trânsito, você não decide que carro que vai estar perto de você. Então, olha só o que eu tô lendo. Situações que estão fora da sua decisão, que você tem que lidar, mas dá um receio, um medo de não conseguir fazer exatamente de um jeito que não cause um problema ou que não tenha um acidente. Faz sentido isso que eu tô te falando? Acho que faz. Porque, na verdade, não depende só de mim, né?
E a Não peça tá depende aqui, de ó, mim. outras pessoas. E aqui o estacionamento, que é achar a vaga, o lugar. Fala muito com você essa peça, de achar o seu lugar da maneira correta. E a turbulência no trânsito, que Uhum. envolve outras pessoas, fala direto com o problema. Só disso que a gente está falando, mas ainda vou tirar mais peça, porque eu achei a relação com o problema, mas eu preciso achar mais fortemente a relação com a solução, tá? Só disso aqui que a Tá. gente está falando já me mostra claramente uma situação. Vi, sempre que você tiver no meio de mais pessoas, pode ser aí da família, pode ser quando você era adolescente, pode ser do seu trabalho, e essas pessoas começam a fazer coisas que não são muito legais no seu ponto de vista. Ai, falou aquilo que o outro não vai gostar. Ai, já fez isso errado. E o outro vai ficar bravo. E que atitude eu devo ter agora? Eu não sei. Isso te dá uma tremenda ansiedade. Isso se encaixa? Sim, Essa cena que eu te sim, descrevi? sim. Porque no caso é aquilo que você falou, não depende de mim, né? E que Parece que nem você está você. sempre olhando para cuidar, para que nada se desentenda. Só que isso não é só no trânsito, isso começa em relações pessoais. O trânsito e toda a outra parte do seu dia só vai repetir isso que está em aberto na tua mente. Você cuida muito de algumas relações por medo que dê errado, mas você não sabe o que fazer para poder passar por isso, para poder resolver a sua parte, para poder ajudar. Nossa. Às vezes até mesmo sem a gente perceber, no caso assim, você Porque tá isso é um naquele padrão de pensamento. pensamento. E aí você vai estar ali. Que situações, agora a gente vai começar a achar a solução. Que situações no seu dia a dia, eu vou tirar peças aqui para te ajudar, tá? Para nortear. Tá. Vamos lá. Trabalho. O trabalho fala com a solução. Fala com você. Não. Vamos lá, para a gente ser mais preciso. Trabalho, casa. É na sua casa, Vi, que começa. Ou que tá a solução para a gente cuidar disso. Não quer dizer que começa o problema começa na sua casa. Mas você vive isso na sua casa e é a gente olhando isso na sua casa que vai ajudar a curar os outros padrões onde isso acontece. Talvez isso começou lá na gestação. Talvez isso começou lá na infância. Talvez isso começou na adolescência. Mas na blocoterapia não é o mais importante a gente ficar... Ah, tá, mas foi por conta de... Aqui me mostra que a solução está na sua casa. Então, se a gente conseguir achar onde está isso na sua casa, vai ficar muito mais fácil. Você vai desarmar um padrão. E aí, com o passar dos dias, tende a diminuir essa ansiedade e esse pensamento intruso. Não estou dizendo isso não vai mais acontecer, mas você vai saber por que isso acontece. Na sua casa, quem ou quais relações você tem medo que dê um problema? De um filho com o pai, de um filho com outro filho, que as pessoas, sei lá, se desentendam ou que elas não tenham ali uma boa relação naquele momento. Não, assim, na minha casa mesmo, os relacionamentos são bem tranquilos. Assim, o meu medo é, no caso, vou dar a suposição do carro. Quando meu filho quer sair de carro, eu já fico apavorada. Já acho que ele vai fazer alguma besteira, que ele não vai dirigir direito e fico passando o medo que eu sinto para ele, que na Mas verdade isso é ele um não passo sente. depois. Isso é um passo depois. Antes. De uma maneira
bem leve e não precisa ser nada, é grave. Porque a gente tá falando de uma sementinha de pensamento, de ansiedade e medo que Certo. tá aí. Van, sumiu o seu áudio. Meu filho ligando. Ah, Vá, liga pro Enzo. Porque ele tá ligando, eu tô em live. Pronto. E aí o que acontece? A gente tá falando de uma sementinha que começa antes do trânsito. Que começa antes do medo do seu filho sair com o carro. A gente tá falando de uma sementinha de medo de alguma coisa não dar certo. E que esse medo é transferido para várias situações. Então, tem um medo de uma situação não dar certo. E você segura esse medo. Espera só um pouquinho. Pode falar, Fabrício? Eu vim pegar a roupa. Ah, tudo bem. Vocês podem pegar. Posso continuar aqui? Você falou com o Enzo? Eu tô pegando. Tá. Ou manda uma mensagem, porque ele tá mandando mensagem aqui. Então, esse medo, ele vai como uma sementinha. E aí ele vai indo em todas as outras situações. Ele vai na situação do carro. Ele vai na situação da relação com a família. Ele vai numa situação, por exemplo, do filho dirigir. É um medo que aconteça um problema com algo que está fora do teu alcance. Só que E isso assim, começa antes. Pode falar. deixa eu te perguntar uma coisa. No caso, assim, até para a vida financeira, no caso, se a gente já pensa que tem que pagar alguma coisa, já vem esse medo. Esse medo é por conta que ele fica aqui na minha mente mesmo? E qualquer Exatamente. coisinha ele pode vir? Exatamente. Vamos pegar uma peça para a vida financeira. Esse medo tem várias roupas, mas ele vem de uma sementinha. Vou pegar aqui essa Entendi. vida financeira. Ó, Às vezes fala nem com a é por solução. conta. Que às vezes nem é por conta de tal coisas que a ansiedade vem, mas ela acaba vindo porque fica na mente. Aí aquilo que aconteceu simples vai. É como se você visse aquilo em várias situações. Olha só, a vida financeira fala diretamente com a peça do estacionamento. E aí eu vou te falar aqui qual é a tua ansiedade em relação à vida financeira. É na hora de chegar para tomar uma decisão, não saber qual é seu lugar, não saber qual é seu papel, de que jeito você deve opinar, de que jeito você deve estacionar. Faz sentido? Faz. Entende que as coisas estão vinculadas? Eu sei que às vezes são coisas mais pessoais que passam na mente. Fica à vontade, e a gente está conversando aqui aquilo que é possível de estar trocando. Vamos lá. Vida financeira, aqui família e aqui trabalho. A vida financeira fala bastante com o trabalho e fala com a família, tudo da mesma cor. Mas vida financeira e trabalho fala bastante. Talvez eu tenha uma insegurança em qual é a minha posição em relação ao meu trabalho e vida financeira. Ou se eu deveria apoiar um outro projeto. Ou se eu deveria trabalhar de um outro jeito. Ou decisões financeiras da minha casa que eu não sei qual a posição exata que eu devo tomar. Aonde que eu vou parar que é seguro para mim? Aonde eu vou estacionar? Tem estacionamento? Ou seja, tem segurança? Ou eu vou ter que ficar apertada sem saber como fazer? Ó. Nossa, muito interessante. Isso é verdade. Eu sou meio insegura, muito nessa parte. Fala com De não, você. Isso que eu de tô te às falando vezes, faz sentido, essa relação sim, desses dedos. de às vezes não saber o que fazer e qual o certeiro assim na finança, no financeiro mesmo. E isso te dá muito medo e ansiedade. Por quê? Porque tem decisões que são de outras pessoas. Aqui a peça de outras pessoas.
Agora, olha que bacana que a gente tem aqui para começar a desarmar esse processo, Vi. A gente tem aqui a família. Tem uma insegurança e não saber qual posição tomar e não saber como lidar, às vezes, com coisas que outras pessoas criam ou falam ou pensam. E eu não sei se eu vou conseguir passar por aquele caminho sem ter um problema. Lembra? Não sei se eu vou conseguir passar o carro, passar a moto sem ter um acidente. Eu vou resumir aqui de outro jeito com a peça família. Porque é ela que fala com a solução. Quando eu digo que uma peça fala com a outra, é porque tem o mesmo formato e a mesma cor. Então, na minha família, em alguns momentos, não todo dia, nem toda hora, eu tenho muito receio, muito medo e ansiedade que as decisões de outras pessoas me coloquem numa situação difícil, numa situação de um risco, de um acidente. Acidente que eu digo aqui é das coisas não saíram como eu imaginei. E aí eu não sei, olhando para a minha vida financeira, se eu tenho segurança para estacionar, parar e simplesmente ocupar o meu lugar. Como chega para você essa conversa que os blocos estão contando? Nossa, muito interessante. Muito, muito interessante. Que às vezes a decisão não é minha. Às vezes eu sozinha não consigo decidir, né? E no caso, assim, pelo que eu entendo, na família, assim, vai ser, a gente, não sei se eu estou errada, numa conversa ou num diálogo, a gente pode chegar numa conclusão e, tipo assim, e não ficar estacionado ali, e conseguir dar andamento em todos os aspectos, né, no caso. É importante aqui, ó, como a família fala com a solução, é importante que na tua família você ocupe teu papel. Qual é teu papel? Mãe, esposa, dona desta casa, desta família? Trazer mais o teu papel, o que você pensa, quais medos você tem, o que você acha, o que você não concorda, porque para você é arriscado. Trazer mais a sua voz. Isto eu quero, isto neste momento eu não quero, isto não faz sentido para mim. Então, ou assim, isso eu tenho medo. Vamos conversar, me convence que isso pode ser diferente. Porque eu sozinha não sei como pensar sobre isso. Ou eu posso conversar com outras pessoas que eu confio e que têm outras experiências. Você se sente muito pequena para ter que lidar com isso. E isso te dá uma ansiedade muito grande. Agora, se dentro da família você conseguir... Porque o que é o diferencial da blocoterapia? Ela te dá uma porta de saída. Qual é o próximo passo? Porque você está presa nesse looping na mente. Que tem a ver com o medo de dirigir. Mas não é dirigir o carro. É dirigir. Dar direção. Tomar decisão. Então, essa relação, eu tenho medo e me sinto muito pequena. Eu posso, na minha família, começar a ter decisões, conversas, perguntar, ouvir opinião, colocar meu ponto de vista, até que o meu medo comece a passar. Quando você achar essa porta dentro da sua família, que você pode falar, eu tenho medo, eu sinto insegurança, por que isso deve ser bom? Por que essa decisão vai ser boa? O que isso pode acontecer? Vai ter estacionamento? Vai ter cobertura? Vai estar na rua? Sabe? Perguntar sobre algumas decisões financeiras para você ganhar confiança. Esse pensamento começa a diminuir. Talvez não seja o nosso único problema esse, mas para este momento na blocoterapia, isso aqui está muito claro. E dar esse passo dentro da família já vai ajudar demais a ir desacelerando o problema dentro da tua mente. Como que chega para você essa nossa porta de saída?
Nossa, chegou muito bem, bem interessante. Eu vou pôr em prática. Depois você Tentar, conta, pelo hein, menos. Vi? Lógico. Que aí a gente já conta pro pessoal também, que deu certo. É, verdade. Porque a porta de saída, que é o grande diferencial da blocoterapia, te dá a oportunidade de tomar uma decisão. De tomar uma E ação. Não é as, nem decisão assim, eu vou escolher, é isso, aquilo. É tomar uma ação, sair daqui e agir. Interessante. E às vezes assim, você acha que é, no caso meu, que é o carro, o meu medo maior é o carro, mas na verdade não é. É que o medo que eu tenho me leva para essa sempre para essa direção. Então tudo que eu faço vai gerar um medo, na verdade, é isso? É, Porque o está na medo minha real mente. é aqui, é o financeiro. Nossa, muito interessante. Fez Faz muito sentido aí? sentido. Bastante. Bora colocar em prática essa porta de saída, Vi. Agora deixa eu te falar, quando essa ansiedade vem, assim, qual os pensamentos que a gente tem que ter? Porque nem sempre vai ser uma conversa com a família, ou sempre uma conversa. Não, para esse momento, esse caminho da conversa vai ajudar a diminuir esse montante. Quando isso acontecer, quando os pensamentos vierem, o que você vai fazer? Você vai anotar. Estou pensando isso, estou pensando aquilo. Inclusive, você pode me mandar no direct essa semana, quando vier, para eu te mostrar. Ó, este pensamento está vindo dessa situação aqui, tá? Essa semana a Tá, gente monitora isso juntas. Você manda no direct para mim, escrito, por favor, porque áudio às vezes é mais difícil de ouvir. Escrito eu consigo rápido. E aí, a gente vai monitorar. E quando vier o pensamento, o que você vai fazer? A gente tem a porta de saída e a gente tem, na blocoterapia, 28 tarefas. Que são 28 lições de casa possíveis para ajudar a resolver. Uma delas é a frequência de solfejo. Eu te passo uma frequência para você ouvir para se acalmar. Você vai respirar, vai poder deixar isso mais tranquilo. Outra que você pode fazer, além da frequência de solfejo. Comecei a pensar, você vai anotar, vai mandar para mim. Mandou esse pensamento para mim, eu vou lá e posso te mostrar onde ele está. Ah, Vanessa, mas e depois, né? Porque o ansioso, tá, mas depois dessa semana que eu vou monitorar, quando isso acontecer, você vai começar a escrever esses pensamentos, viu? E vai olhar o que eles estão me contando. Por que eles estão aqui? Porque um pensamento intruso, ele não visita a tua mente por acaso. Ele não tá lá por acaso. Então, o que ele tá te contando? Ah, eu tô com medo, vai ser um dia ruim. Aí você vai perguntar, um dia ruim por quê? Ah, que vai dar tudo errado? Tudo errado o quê? Ah, porque não sei. Ah, porque eu não sei se eu vou saber fazer. Eu não vou saber fazer o quê? O que isso tem a ver com dinheiro? O que isso tem a ver com segurança financeira? O que isso tem a ver com a minha família? Ponto. O pensamento vai embora. Então, cada vez que o pensamento vier, você vai perguntar. E dentro do que a gente abriu aqui, pôr a porta de saída em prática para acessar a cura para esse processo. Aí você conta, o principal é que já fez sentido e que você já sabe como agir. Aí você conta, vai trazendo, isso aqui vai começar a diminuir de tamanho. Ah, Vanessa, então quer dizer que eu não vou ter mais nada? Eu não sei. Pode ser que abra aí uma outra situação. E de repente a gente marca um outro atendimento para pesquisar qual a situação que veio depois. nossa. Gostei, gostei, amei. Que parte você mais gostou, Vi? Pra gente fechar. Nossa, deixa eu ver, acho que é a solução, né? Que você jamais pensa que a solução tá aqui na família mesmo, dentro de casa. Achei interessante. Show! Vamos pôr em prática e me conta. E ó, e deve ser Conto. pensamento bem intruso mesmo, porque hoje essa live foi intruso daí, intruso daqui, abre porta e mostra a cor. Hoje foi. E como a gente sabe aqui, né, que é tudo micro e macro realidade,
Nada é por acaso do que acontece durante o processo, entende? Agora a Entendo. coisa vai acalmar aí. Vi, Ah, obrigada. vai. Um beijo. Eu que agradeço. Beijo. Aguarde notícia. Obrigada a todo mundo que estava aí Vou com a mandar. gente. O pessoal da Vi que acompanhou, o pessoal da Blocoterapia. Até a próxima live. Quem quiser participar de um atendimento ao vivo, manda um direct para mim. Vanessa, eu quero. Aí a gente combina qual terça, porque aí a gente vai escalando aí as pessoas, qual terça que vai rolar a sua live de Blocoterapia. Vi, beijo, até Beijo. já. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.